neste programa, honrosamente, nós temos o prazer de conversar com ele. Foi um dos principais jogadores de vôlei do Brasil e também do mundo, eleito em 1994 o melhor jogador de vôlei do mundo. Disputou Jogos Olímpicos, campeão em 1992 em Barcelona, também disputou em 1988, entre outras Olimpíadas. Atualmente, secretário de Esportes de Rio Branco, no Acre, secretário de Esportes no Acre, Antônio Carlos Aguiar Gouveia, ou simplesmente Carlão. Carlão, uma boa tarde. É um prazer tê-lo no Espaço da Inclusão, tudo bem? Boa tarde, um prazer estar batendo esse papo com vocês. E estou à disposição aí, fico muito feliz de poder participar, né, no espaço, que é um tema que eu, dou importância, principalmente desde a época que eu era jogador. Acho que esse tema da inclusão, para mim, é importantíssimo. Carlão, estava vendo na sua biografia, antes de você se dedicar ao vôlei, você tinha vontade também de se dedicar ao futebol, né? Era o sonho antes de ir pro vôlei. Eu na realidade, Felipe, pratiquei um pouco de tudo, né? Acho que no colégio, eu estudei aqui em Rio Branco, no Acre, eu estudei no Colégio Meta, Colégio Acreano, na Presidente Dutra, e sempre pratiquei muito esporte, né? O esporte na escola foi muito presente na minha vida, né? Como atletismo, handebol, futsal, né? E fui goleiro do Rio Branco, né? Tive essa oportunidade, acho que futebol, né, sempre teve assim muito presente na minha vida. Eu sou flamenguista, né, tanto que eu me recordo aqui na minha infância que a Copa de 70 eu escutei no rádio aqui, né, quando o Brasil foi tricampeão mundial ali na Copa de 70, e acho que assim foi um momento importante, né, e eu tinha uma paixão e sempre tive uma paixão muito grande pelo futebol e fui realmente goleiro. E as coisas foram mudando um pouco quando eu saí de Rio Branco para estudar em Fortaleza, no Ceará. Flamengo tá feliz, hein? Mais ou menos, né? Eu acho que o Flamengo também sempre foi um time que eu acompanhava, né? Escutava muito pelo rádio, acompanhava tudo, até com o José Carlos Araújo, né? A gente conhece, um garotinho, né? Enfim, Grande garotinho. grande garotinho, acompanhava demais, né? E sempre tinha uma paixão muito grande pelos esportes do Flamengo, principalmente futebol, né? Porque eu gosto muito dessa equipe do Flamengo, né? Mas acho que quem vivenciou a equipe de Zico, né? Cantarelli, Rondinelli, Carpegiani, Andrade, Júnior, Tita, Uri Geller, né? Enfim, Toninho, lateral, Leandro, né? Eu posso aqui citar vários jogadores daquela época de ouro, Nunes, do Flamengo, né? Um timaço, eu tenho grandes recordações. Isso, meu filho. Seu Flamengo é igual ao meu Santos. Eu não vi, não, mas quem viu aquele time nunca esquece. Com certeza, né? Era um timaço, com grandes jogadores. Né? E sinceramente, eu não sei porque que eu sou Flamengo, né? Porque meu pai era anti-flamenguista, né? Acabou que talvez tenha sido por causa disso, mas assim, na minha casa, né, funciona meio que democrático, né? Minha esposa é botafoguense, tem uma filha, né, a Renata, que é jornalista, que é flamenguista. Meus outros dois filhos, Felipe e Gabriel, são botafoguenses. Então, né, a gente tem ali uma divisão dentro de casa, porque botafoguense não torce em nada pelo Flamengo, nem bolinha de gude. Tá sofrendo aí o fogão em primeiro, tendo que aguentar a galera zoar. Não, mas assim, não fico zoando eles, não, né? Acho que botafoguense é meio que sofredor, né? Pô, acho que estão merecendo estar aí em primeiro, né? Mas tem que continuar mantendo a pegada até o final do campeonato, né? Mas o Botafogo está muito bem, está com uma gestão excelente, né, uma gestão profissional, e as coisas começaram a acontecer de maneira positiva, né? Eu acho que isso é importante no esporte brasileiro, né? Tenho certeza que esses resultados do Botafogo vêm em função de uma gestão extremamente profissional no futebol, e a gente tem que esperar até o final do campeonato. Pois é, desde 95 o Botafogo não vê que é um título brasileiro, né? Eu sempre tenho muita força, né? Eu, às vezes, não vou dizer que fico com pena, né? Porque eu tenho um dos filhos realmente
A minha mulher nem consegue assistir os jogos, né, de tão nervosa que ela fica, né, mas esse meu filho vai ao estádio, né, que é o Felipe, ele, na realidade ele está aqui no Brasil, mas ele mora no Canadá, né, e agora que ele está tendo oportunidade, ele está indo aos jogos no Rio de Janeiro, mas ele fica muito nervoso, e eu acompanhava ele, né, até porque também um grande amigo meu que foi dirigente ali do Botafogo, né, foi meu técnico na seleção, em clubes, foi o Bebeto Freitas, né, já falecido, e sempre me convidava para eu estar lá, né, na tribuna do Botafogo, eu levava meu filho, né, e também visitava o clube, né, e o esporte sempre foi muito presente, assim, eu não tenho aquela rivalidade, né, eu gosto, torço, né, mas eu respeito bastante aquilo que acontece tanto com o Botafogo como com o Flamengo, as outras equipes, né, eu não levo para o extremo, não. Aliás, Bebeto de Freitas marcou época, né? Tanto no vôlei como também dirigindo futebol, outras modalidades. Um técnico maravilhoso, né? Que participou da minha carreira por 8 anos. Ele foi meu técnico na Itália, na Maxicono, né? Durante quase 5 anos, na seleção brasileira também, né? Foi um técnico que me transformou, né? Como jogador, né? Eu acabei jogando em várias posições, joguei de central, ponteiro passador, posto, em função do Bebeto, né? O Bebeto viu essa possibilidade que eu tinha, eu sempre fui muito forte fisicamente, muito dedicado aos treinamentos, apesar de ter começado o voleibol muito tarde, o esporte sempre teve muito presente na minha vida, né? Eu comecei a jogar voleibol com 18 anos de idade e profissionalmente 3 anos depois eu já estava na seleção brasileira adulta. Foi uma ascensão assim meteórica, né? E o esporte sempre foi uma paixão muito grande na minha vida. E depois acabei me apaixonando pelo voleibol. Em Fortaleza eu tive a possibilidade de ver a geração de prata, né, que na realidade foram as minhas referências para que eu jogasse voleibol, né, um jogo amistoso entre Brasil e Alemanha Oriental em Fortaleza. Eu acabei sendo convidado para catar bolas, né, no ginásio Paulo Sarazarte e, enfim, o Bebeto era o técnico e já 2 anos depois eu estava com as pessoas, né, com os jogadores que eu considerava meus ídolos, né, e foi um momento muito importante da minha carreira. Eu consegui, né, através daquele jogo ali, né, ter uma motivação necessária, ginásio lotado, e eu vi que era aquilo que eu queria para minha vida, né, porque eu sempre quis viver do esporte, né, e até a minha família mesmo eu construí, conheci minha esposa, minha mulher, 36 anos de casado, né, dentro do esporte. Ela é jornalista, né, Gilda, a gente se conheceu numa entrevista e está casado até hoje. Maravilha. E aí, já em 88, você já praticou, né? Já estava na Olimpíada. 88 já foi a minha primeira Olimpíada, né? Mas meu primeiro campeonato mesmo foi em 86, Campeonato Mundial na França, né? Que eu já tive a oportunidade ali de começar a jogar. O técnico na época era José Carlos Brunoro, né? Teve um intervalo em que o Bebeto saiu, depois ele voltou, né, no Mundial de 90, e 88 ele já era o técnico, né, e pouca gente se recorda ali, né, porque era o Bebeto, o Bernardinho era auxiliar técnico dele, né, quase não se comenta isso, né, porque o Bebeto praticamente formou, né, todos esses grandes treinadores, né, Bernardinho trabalhou com ele, José Roberto Guimarães, Jorjão, Marcos Miranda, foi o melhor técnico da nossa Superliga passada, que agora é o auxiliar do Renan Dalzotto na seleção brasileira masculina de vôlei, que vai jogar o pré-olímpico no Rio, né, e assim, foi um cara que deixou um legado muito especial no voleibol, né, um conhecimento muito grande, um carinho, né, enorme por ele, ficou uma lembrança muito boa, né, ele fez um trabalho extraordinário dentro do voleibol. E aí o ápice mesmo em 92, né? Além de todos os outros mundiais, o ápice em 92. 92 foi o momento mais importante da carreira, né, com certeza de todos ali, transformou, né, eu considero que, apesar da geração de prata, né, ter dado aquele boom inicial no vôlei, 92 foi o pontapé inicial para o vôlei se tornar, né, o segundo esporte no Brasil. Né, foi uma loucura realmente ter conquistado aquela medalha, era tudo aquilo que, pelo menos eu, desde que eu saí de Rio Branco, um garoto, né, sonhando, né, em ser um atleta, né, nem pensava realmente no voleibol, ainda queria ter sido goleiro de futebol, né, mas o voleibol acabou entrando na minha vida em Fortaleza e culminou naquela medalha ali em Barcelona, medalha de ouro, né. Eu acho que se você tirar o futebol, todos os esportes, qualquer atleta almeja ser pelo menos ganhar uma medalha, não digo de ouro, né? E a gente conseguiu esse feito maravilhoso, numa equipe muito especial, né? Com Maurício, Giovanni, Tandy,
Paulão, Marcelo Negrão, Jorge Edson, Douglas, Pampa, Amauri, Janelson, Talmo, né? A gente formou uma equipe muito coesa, né? Temos o Zé Roberto como técnico, Marcos Miranda como auxiliar, Julinho, preparador físico, né? Médico, Dr. Sérgio, nosso chefe de delegação, o falecido Sami Melinski, né? Você vê que eu realmente me recordo de todo mundo, porque foi um momento, né, muito especial na minha vida e outra coisa, né, ter voltado depois dessa conquista do meu estado, né? Quem for ver as reportagens, aquilo que eu falei no final, né, eu sempre tenho uma recordação muito carinhosa, né, porque eu dou muito valor a tudo aquilo que eu fiz, né? Sair de Rio Branco, no Acre, vencer pelo esporte, e hoje está aqui de novo, né, tentando fazer alguma coisa pelo esporte que me dá um prazer muito grande. Aquela seleção foi uma equipe mágica, né? Eu lembro, eu era bem pequeno, tinha 7 anos, né? Mas consegui acompanhar aquela Olimpíada, aquela medalha, né? Muito bacana. E aí, em 94, você foi eleito o melhor jogador do mundo. Depois começaram, né, eu sempre fui um cara que fui muito dedicado, né, e depois que eu fui para a Itália, eu cresci muito como profissional. Eu fui para a Itália em 89, 90, eu joguei num timaço, o time era eu, Renan, Gianni, Marco Bratti, Gravina, Peter Blanger, o levantador holandês, que tinha 2,05 m, joguei também com o americano Jeff Stork, a gente tinha um time assim espetacular, né, foi considerado na Itália uma das maiores equipes dos anos 90, junto com Ravenna, o Kurt Kira, Steve Timmons, Vulo, Gardini, e era um campeonato que me fez crescer como profissional, né? E com isso eu comecei a conquistar os títulos individuais. Mas isso nunca foi assim a principal coisa da minha carreira, né? Eu nunca busquei títulos individuais. Eu sempre busquei uma coisa que sempre foi muito latente assim na minha carreira, né? Foi a doação para a equipe, né? Conseguir me doar e fazer com que a equipe vencesse. Eu sempre tive uma admiração muito grande pelo esporte coletivo, porque não é muito fácil você reunir, né, várias ideias, pensamentos diferentes, né, num trabalho coletivo, né, até porque eu sempre achei que não precisa andar todo mundo, não precisa estar jantando com você, não precisa estar saindo todo dia contigo para eu conseguir fazer um trabalho profissional e buscar realmente, né, dentro de um trabalho coletivo, um resultado que você consiga chegar no objetivo final, que é estar numa final de qualquer campeonato, né? O ser campeão vai depender do que você vai fazer naquela final, né? Foi o que aconteceu com a gente em Barcelona, vários títulos que eu ganhei. Aí os prêmios começaram a acontecer, né? Em 94 fui escolhido o melhor jogador do mundo, participei 2 vezes da seleção, eles chamam o All-Star Game, né? Da seleção, uma seleção que a Federação Internacional fazia, seleção do mundo, né? E sempre tive muito orgulho de tudo que eu fiz na carreira. E aí, em 96 também, você foi para Atlanta, né? Aquela Olimpíada de Atlanta. Eu fui para Atlanta, mas já fui meio, né, tive uma contusão, né, a gente tinha tudo, que na realidade o nosso objetivo não era muito 92, porque a gente tinha uma equipe muito jovem, né, o Marcelo Negrão com 17 anos, a maioria dos jogadores subindo ainda, né, tendo a primeira oportunidade na Olimpíada como Tan, Giovanni, né, o Maurício já tinha ido comigo em 88, né, enfim, vários jogadores que ainda não tinham participado da Olimpíada, então a gente achava que o nosso objetivo era ficar entre os 4 em Barcelona, e a gente surpreendeu também, até pela maneira como a gente jogou, né? E esperávamos em 96, né, pelo menos fazer uma semifinal ou ganhar mais uma medalha, e acabou não acontecendo. Tivemos alguns problemas físicos, né? Eu machuquei, já era um início de renovação, e eu praticamente não joguei essa Olimpíada. A gente perdeu para o Iugoslávia ali no cruzamento, uma quarta de final, um jogo difícil, um jogo 3-2, né? Não lembro se era Iugoslávia, Sérvia e Montenegro, enfim, mas timaço dos irmãos Gerbit, né? O Gerbit hoje, o levantador, é técnico, né? Campeoníssimo, e sempre foi um adversário muito forte do Brasil, e ali eu queria realmente ter jogado, né? Eu acho que era muito importante, mas enfim, acabou não acontecendo em função de uma ruptura que eu tive na panturrilha, que é muito comum, né? Acho que dentro do esporte, quando você se propõe a ser um atleta de alto rendimento, a carga de trabalho, a carga física, técnica é muito grande. Eu sempre me cuidei muito, né, mas a gente estava num momento difícil, de muita cobrança, e eu acabei exagerando nos treinamentos e tive uma contusão uma semana antes de embarcar para a Olimpíada de Atlanta. É muito treino, né? Requer uma dedicação muito grande e às vezes acaba, né, passando um pouco do limite. Faz parte, eu acho que eu sempre gostei muito de treinar, né? Até
exagerava às vezes, né, porque você tem que cumprir um cronograma e você tem que treinar, mas o teu corpo tem que ter descanso, né, você tem que conseguir ter essa recuperação, isso faz parte, né, mas eu às vezes exagerava um pouco, acabava o treinamento, aí ia lá fazer alguma coisa a mais, né, e isso acabou também me trazendo alguns problemas, né, algumas contusões, alguns problemas físicos. Sempre fui muito forte, né, e sempre tive essa vontade sempre me cobrei muito como atleta individualmente. Você falou da Iugoslávia, da Sérvia, mesmo a Rússia também sempre foi um país muito forte no vôlei, né? Que sempre dá muito trabalho para o Brasil. Eu acho que a Rússia marcou uma época, né, mas sempre foi uma escola de vôlei, como a Sérvia, enfim, Iugoslávia, né, depois juntaram os dois, Sérvia e Montenegro, essa confusão, até que a separação que eles tiveram ali, né, mas jogadores muito fortes fisicamente, uma escola, né, a gente tem a escola americana também, que é uma escola fortíssima no vôlei, né, uma escola argentina, que jogadores muito técnicos, né, sempre foi um adversário difícil para o Brasil, né, a escola cubana, né, enfim, eu posso citar aí, né, pelo menos essas seleções, e a Polônia, que teve uma época boa, na época do Thomas, lá atrás, né, na época de década de 70, e depois voltou de novo ao cenário, né, e hoje a Polônia tem realmente um voleibol muito forte, né, a própria França é outra, né, uma escola de voleibol de jogadores extremamente técnicos, mas que nunca tinham se sobressaído, né, e conseguiram, né, uma Olimpíada, ser campeões, conseguiram uma medalha olímpica e agora vão sediar uma Olimpíada em 2024. Eu acho que o voleibol está muito equilibrado, mas a gente tem escolas aí muito boas, né? Eu acho que o Brasil está entre essas aí. A gente já não tem aquele domínio que a gente tinha, não. Na sua opinião, qual a importância que o Luciano do Vale teve em relação ao vôlei no Brasil? O Luciano, o pessoal chama ele de Luciano do vôlei, né? Eu acho que ele que iniciou, né, tudo isso aí no voleibol, né? Foi o primeiro repórter, né, para se chamar, narrador esportivo, cara de uma competência extraordinária. Ele começou ali com a geração de prata, depois ele passou em várias emissoras de televisão, né, rádio, né, um profissional muito competente, completo. A importância dele no voleibol, principalmente no início, né, do início para o meio ali, foi uma coisa maravilhosa. Né, e ele ainda foi até Barcelona, ele esteve lá presente, narrou, né, um cara que vivenciou muito todos os esportes, acho que é uma saudade dele imensa, conhecia ele pessoalmente, já tive vários eventos com ele, né, ele narrou ali, inclusive numa fita que eu tenho, em vários momentos, né, eu uso muito a narração dele, né, com a gente em Barcelona, 92, até porque ele acompanhou, né, todas essas gerações, né, uma pessoa que teve uma longevidade muito grande dentro do esporte, um conhecimento, né? Acho que uma figura ímpar, né? Não só para o voleibol, mas para o esporte brasileiro. Carlão, hoje nós temos no vôlei aqui no Brasil, principalmente na seleção, temos aí o Renan, que está na masculina, né? O Bernardinho, que voltou aí como coordenador de seleções, até queria sua opinião em relação a isso, mas assim, não está muito ficando sempre nos mesmos, Bernardinho, Zé Roberto, não está na hora de ter uma renovação nos técnicos da seleção? Não, com certeza, se você for colocar Bernardinho e Zé Roberto, né, são os dois maiores técnicos do mundo, não só no vôlei, né, eu considero eles já uns gestores, foram técnicos que passaram nas categorias de base, já dirigiram masculino, feminino, é uma experiência incrível, mas era uma coisa que a gente cobra muito, eu inclusive falava quando eu estava comentarista ainda ali no Sport TV, né, que eles deveriam formar técnicos, né, a gente já conquistou tudo no voleibol, né, e a gente não tem uma escola de técnicos, né? Eu acho que gostei muito aí do Bernardinho ter assumido, tomado a frente aí como coordenador, a gente estava precisando disso, a gente está com um problema muito sério na base do vôlei brasileiro, até porque eu acompanho, né, a base, a maioria dos campeonatos não passa na televisão, mas eu como comentarista me interessava, eu já acompanho, né, sub-18, sub-19, sub-20, sub-21, sub-23, eu via todas as transmissões pelo YouTube, né, que a Federação Internacional passa, e sempre me preocupou muito, isso masculino e feminino. Eu acho que o feminino tem até um potencial maior que o masculino, pelo que eu estou vendo aí em termos de renovação e pelo que eu estava vendo na base. E eu sempre critiquei em meus comentários essa falta de atenção, a falta de investimento da Confederação Brasileira, que começou ali
um pouco depois de 2012, na Olimpíada de Londres, 2013, 2014, o investimento caiu na base, né, e isso é fatal, né? Não adianta você querer viver só do adulto, porque você tem que ter a reposição das peças, né? Quando você consegue construir, como o voleibol, né, construía, formava atletas, fica difícil de você ter dificuldade no cenário internacional. E a gente começou a ter muita dificuldade em relação a um trabalho de base que não estava acontecendo. Nossos principais técnicos, formadores, todos eles no exterior. E isso não é só no vôlei de quadra, não. Eu falo também do vôlei de praia, né, porque eu fazia as duas modalidades, então eu acompanhava tudo. E a gente vai ter grandes problemas no que diz respeito à base, e isso vai refletir no adulto, né, nas categorias adultas. E certamente o Bernardinho assumindo a coordenação disso, a gente tem uma confiança muito grande nele, mas concordo com você, porque a gente fica só nesses dois nomes, a gente precisa formar novos treinadores, mas tudo dentro de uma concepção do vôlei brasileiro. O próprio Zé Roberto poderia assumir a coordenação do feminino. Tudo bem que agora ele foi para a Turquia, foi dirigir uma equipe turca, acho que faz parte, né, um profissional super competente, mas ele continua nas seleções. Eu acho que até o Zé Roberto, né, diferente do Bernardinho, ele continuou formando atletas, né, atletas jovens lá em Barueri, com a equipe muito jovem. Acho que ele teve esse interesse, né, e por isso também tem ali o Vagão, né, que é um escudeiro dele há longos anos, que teve agora, né, na seleção campeonato sub-21. A gente foi medalha de bronze, mas poderia ter feito a final tranquilamente, né? A gente meteu a gente estava perdendo de 2-0 para a China na semifinal, a gente conseguiu empatar, né, e fizemos um quinto set bem abaixo do que a gente que jogou no terceiro e no quarto. E eu vi jogadoras assim muito promissoras. E certamente o Zé Roberto vem acompanhando com mais intensidade essa transição no vôlei feminino. E eu fico muito feliz do Bernardinho, né, ter aparecido agora, ter tentado fazer esse link entre a base e as categorias adultas, né, que isso é o correto. Você não pode ter esse distanciamento. O técnico que está na seleção adulta tem que saber o que está acontecendo nas categorias de base. Não é que ele vai estar lá treinando, mas ele tem que ter as informações, ele tem que saber quem são os jogadores, de que forma o treinamento está acontecendo, né? Nem acho que a CBV, a Confederação Brasileira, seja responsável pela formação, né? Os clubes têm uma grande responsabilidade nisso. As federações, né, no Brasil têm responsabilidade pelo que está acontecendo. E essa cobrança tem que vir em cima dessas federações, que é o fomento do voleibol nos estados, nos municípios, né? É assim que você consegue construir uma base forte, né? Bons campeonatos, né? Você realizar campeonatos municipais, estaduais, regionais, né? Você tem o norte, centro-oeste, sul, sudeste, né? E tem que acontecer né, em todas essas regiões para que a gente possa, da quantidade, tirar a qualidade. Eu acho que é por aí. E realmente, nas nossas seleções aí, a gente tem passado muita dificuldade, principalmente na masculina. Que bom que o Marcos Miranda agora vai auxiliar o Renan. A gente tem que focar nesse pré-olímpico no Rio de Janeiro, tem que ter muita atenção, porque até mesmo a gente passando no pré-olímpico, né, muito da chave, quando você constrói uma chave na Olimpíada, tanto no vôlei de quadra como no vôlei de praia, essa chave é construída em função do teu ranking. Se você não tiver um ranking bom, você pode fazer um cruzamento complicado numa quarta de final. Aí pode dar adeus numa Olimpíada, porque a quarta de final é eliminatória, né? Então, tudo isso você tem que levar em conta. O fato da gente ter também, você acredita que isso mexeu um pouco? Um jogador, por exemplo, naturalizado, que é o Leal, né? Que é de Cuba e se naturalizou brasileiro. Você acredita que isso mexeu um pouco? Eu acho que muita gente não aceitou essa situação, né? Mas eu penso assim de forma diferente. O Leal jogou 6 anos no Brasil, no Cruzeiro ali, ganhou tudo, né? Ele teve paciência. Eu acho que hoje, se você for pegar todos os jogadores de Cuba que estão espalhados pelo mundo, se você juntar todo mundo, sem dúvida nenhuma, isso não é um pensamento só meu, né? De várias pessoas que acompanham o voleibol, né? Eu como comentarista, né, que acompanhava todos esses jogadores, eu fiquei 13 anos ali no Sport TV, eu fui pelo Sport TV, fora jogador, eu fui a outras 5 Olimpíadas trabalhando como comentarista, então acompanhei muito esse problema de Cuba, né? Cuba, se juntar todos eles, certamente vai ser uma das seleções mais fortes do mundo, né? Essa naturalização do Leal mexeu com alguns jogadores, né? A gente estava precisando, mas no momento que você não sou contra, ao contrário, foi muito a favor disso, até porque se você pegar várias seleções hoje no mundo são dirigidas por técnicos que não são
né, da nacionalidade respectiva do país. Isso é normal, porque não jogadores? Desde que ele siga uma regra, né, da Federação Internacional, né, que ele tem o tempo correto, como foi o Leal, esperou 2 anos, se naturalizou e se colocou à disposição da seleção brasileira. Eu não vejo problema nenhum, mas isso mexeu um pouco. Isso mostrou o quê? Que nós estávamos precisando de um ponteiro passador, né, e que começava a mostrar uma fraqueza no nosso voleibol na reposição de peças. Muita gente parou depois de 2012, muitos jogadores nessa posição pararam, né? E é um dos maiores problemas. Eu falei isso em 2012, que o maior problema iam ser os ponteiros passadores. Muita gente boa parou, saiu, como o Giba, o Murilo, em função de contusão, o próprio Dante, começaram a ter problemas físicos e a seleção perdeu muito nessa posição. A gente teve que aceitar essa naturalização do Leal, né? Mas muita gente não gostou. Eu, sinceramente, não vejo problema nenhum. E como que você vê essa questão nas Olimpíadas de poder ir somente um líbero? Olha, eu acho que é uma posição que deu a chance aí, vamos dizer, para os baixinhos, né? Faz parte. A gente sempre teve líberos excelentes, né? Principalmente, né, no masculino e no feminino, de 2 referências, que é o Serginho e a Fabi, né, que a gente pode considerar assim 2 ícones dessa posição, mas Belnikov da França, muitos líberos excelentes que hoje tem pelo mundo, né? Eu acho que tanto faz 1 ou 2 líberos, né? Eu acho que a Federação Internacional, o vôlei vem se adaptando e vem acontecendo uma série de mudanças desde 92, né, que foi a primeira mudança que aconteceu em termos de pontuação, onde o quinto set acabava em 17 pontos, isso não deu certo. Depois começaram a mexer bastante para a gente se adaptar também à televisão, né, porque na regra de vantagem, tinha jogos que demoravam 3 horas, 3 horas e meia, e convenhamos que a televisão não tem grade para isso, né? Essa era a maior dificuldade do voleibol. Acho que todas as mudanças foram excelentes que a Federação Internacional fez, né? E não vejo problema também só um líbero, não, né? Acho que é totalmente válido. Hoje a gente tem uma disputa muito boa entre o Thales e o Mike. O Thales é muito questionado e acho que depende deles, né? E depende também da comissão técnica. Eu nunca gostei muito de impor uma relação de atletas, eu sempre tenho minha opinião como comentarista, mas eu acho que a responsabilidade é da comissão técnica, de quem ela vai levar e depois ela vai responder pelo que acontecer. Mas a gente tem uma escola de líberos aí, tem o Alexandre, né, que hoje está no Cruzeiro, estava no Campinas, né, que é o líbero. Tem um excelente esse jogador, né? Tem um fundo de quadra maravilhoso, né? Um cara muito aguerrido também, comanda no fundo de quadra, que isso é muito importante para um líbero, que ele seja um pouco mais comunicativo, né? Eu acho que essa talvez seja uma falha do Thales, né? O líbero tem que comandar no fundo de quadra, né? É difícil porque a função dele é estar ali, defender, passar e estar atento a tudo que está acontecendo. Ele pode ser realmente um porta-voz do técnico dentro da quadra, né? Inclusive comandar jogadas, né? Auxiliar o levantador de uma distribuição, né? Onde está o bloqueio mais fraco, onde não está, cobertura, enfim. Tudo isso ele tem que ser responsável, né? O Thales é aquele líbero, né? É a característica dele mesmo, eu já conheço ele por muitos anos como jogador, né? A característica dele ser um pouco mais acanhado. Aliás, você falou das mudanças do vôlei, né? Uma das características também que mudou primeiro no vôlei foi a questão do VAR, né? Que hoje tem nos outros esportes. Isso foi essencial, né? Principalmente porque o vôlei, por exemplo, é diferente do futebol, né? Ele tem, né, várias situações, a bola é muito veloz, né? Por exemplo, essas bolas nas linhas, toque no bloqueio, que é muito difícil, né? Várias vezes, eu em transmissão ali no Sport TV, óbvio que a gente era municiado por uma série de telões, a gente pode mandar voltar o lance, a gente tem, né, mas até mesmo pela experiência que a gente tem, né, a marcação do árbitro eu já discordava, né, até porque a gente tinha uma visão melhor. E o desafio ele é primordial, né, não dá mais para você ficar sem o desafio, né, a nossa Superliga só acontece o desafio nas semifinais e final. Isso não dá mais para acontecer. Você não pode fazer um investimento numa equipe aí, numa monta de 10, 15 milhões e de repente perder um campeonato, sair fora do campeonato pelo, não vou dizer nenhum erro da arbitragem, que realmente é difícil. É você dar um saque hoje a mais de 100 quilômetros, a bola vai na linha. Se você não tiver auxílio da tecnologia, essas bolas que tocam na ponta do bloqueio, né, vários lances mudaram, né, aquele lance de disputa em cima da rede, onde o jogador, né, conduz a bola em direção ao bloqueio para tocar no bloqueio e ir para fora, né, isso também pesava muito. Depois que saiu o desafio, você vê que muitas vezes o próprio jogador que faz esse lance, normalmente ele era marcado como, né,
o jogador estar explorando o bloqueio para fora, mas depois, quando se repetiu, como começou a entrar o desafio, você via que o jogador dava continuidade do lance e ele que colocava a bola para fora. Então muita coisa mudou e acho assim essencial, né? Esse touch bola no chão, né? Muitas vezes você vai com uma mão só para tentar salvar uma bola na defesa, né? Isso o árbitro hoje, o próprio árbitro, ele pode pedir o desafio, né? Isso é importante, né? Desde que não pare demais, até porque o voleibol, né, é um jogo de continuidade, ele é dinâmico demais. Então, eu acho que como a federação estava fazendo 2 desafios, mais 2 tempos, muitas vezes o técnico estava usando o desafio como tempo, né? E o jogo perde a dinâmica dele. E a Federação Internacional acabou cortando um deles e foi excelente. Eu acho que todas as mudanças foram maravilhosas para o vôlei. Aliás, uma coisa que eu acho mágica no vôlei, essa questão do jogador ser acusado. Não, eu toquei, não precisa pedir o desafio, né? Você não vê muito isso nos outros esportes, principalmente no futebol, né? O próprio jogador acusar. Hoje também, assim, o que acontece? Na televisão, você pega tudo, né? Por mais que não tenha um desafio, nas transmissões, né, você tem muitas situações que você pode aproximar, né? Fica mais... que é coisa que o telespectador não vê. Mas, obviamente, que a gente não pode participar disso, né? Isso acontecia quando a gente fazia as transmissões em loco, né, no ginásio. Aí, muitas vezes, o técnico virava pra gente e perguntava, né? A gente já sabia o que tinha acontecido, mas a gente não pode interferir no jogo, né? Porque a arbitragem é que manda nessa situação, principalmente o primeiro árbitro, né, que ele pode voltar qualquer lance, ele pode marcar a segunda interpretação dele, né? Acho assim, essa também do jogador acusar, né, que aí não para, né, às vezes o cara, o atleta viu que bateu, ou que ele tocou na rede, invadiu, né, ele já acusa, até para o jogo ter continuidade, né, esse fair play é muito interessante. Agora falando de uma outra questão do vôlei, né, vamos dizer uma expansão do vôlei, se é que a gente pode dizer assim, como que você vê o vôlei sentado hoje em dia, que é uma outra, tipo uma modalidade do vôlei? Eu acho super interessante, porque você dá a oportunidade, né, de pessoas que não tenham condições. Eu sei que tem regras que pode ter a participação de alguns jogadores, né, nessa situação, né? O Brasil vai ser sempre forte, muito competitivo. Acho que todas as pessoas têm que ter a condição de praticar esporte, né? Isso é inclusão, né? Eu vejo de forma muito positiva. E você acaba criando, né, umas certas variações, né, como já tem vôlei na neve, né? Enfim, pô. Nossa, essa no vôlei na neve deve ser muito diferente. Você tem que jogar com tênis de trava, né? É uma coisa muito interessante. Você vai criando, né, essas variações. Já teve o quarteto, por exemplo, na praia, né? Você vai dando a possibilidade, né, de mais pessoas participarem, né, serem incluídas, né, dentro de que, numa situação normal, elas não conseguiriam jogar, né? Acho super interessante, não vejo nenhum problema, já vi várias transmissões, vários jogos de vôlei sentado, né? Inclusive quando eu participei nos Estados Unidos de um US Open Master, né? Foi o primeiro Master que eu participei, que eu joguei, foi na Flórida, em Orlando, super organizado. Teve lá o vôlei sentado, né? Acontecia várias coisas, né? 80 a mais, até galera de 80, 50, 45, 65, 60, muito bacana, assim. Eu acho que o esporte ele é saudável, né, em qualquer situação. Meu, vôlei de praia eu consigo acompanhar. Agora o vôlei na neve eu fico muito curioso para saber como é que seria uma narração do vôlei na neve, cara. Para um A cego gente ia ser chama bem da snow hora. volley, o snow volley. Tô imaginando como é que seria. A estabilidade não é tão boa, né? Mas acontece, os próprios jogadores de vôlei de praia que participam desses torneios. Nossa, diferente. E atualmente você está fazendo um trabalho, né, na Secretaria de Esportes aí no Acre. Eu já tinha recebido esse convite outras vezes, né? Mas em função de um momento de vida diferente, eu não aceitei. Pelo menos 3 vezes já, foram 3 convites nesse sentido, né? E nesse último agora, né, eu resolvi aceitar, estou com a minha vida mais tranquila, os filhos criados, né? Acho que sempre tive esse sonho de poder aqui realizar alguma coisa pelo esporte, né? E principalmente proporcionar essa garotada uma coisa que eu não tive, né? Em função, eu saí daqui Rio Branco em 1983,
como eu te falei, né, no início da entrevista, para estudar em Fortaleza, mas aqui, obviamente, eu queria viver do esporte, né, e aqui você não tinha o incentivo necessário, né, e minha família me ajudou, obviamente, né, o patrocínio, e eu, né, fui para essa viagem, deu tudo certo, mas também em função de muita dedicação. E agora eu quero, né, dentro da experiência que eu tenho, né, eu já tinha ficado, quando eu morei em Florianópolis, 10 anos, eu fiquei 3 anos à frente de uma fundação municipal de esporte, né, Santa Catarina, essa parte de esporte, né, a expertise deles é extraordinária, eles são muito fortes no esporte estudantil, eles têm todas as fases, o estado, né, que é os Jogos Abertos Santa Catarina, Joguinhos, Olesc, eles incluem todas as categorias, né, isso é muito bom, eles conseguem revelar muitos atletas em várias modalidades e o meu sonho é poder proporcionar, né, e colocar minha experiência à disposição aqui do meu estado. Foi um convite que aconteceu do governador Gladson Cameli, eu aceitei, eu estava até de férias, eu aceitei esse desafio, né, um desafio interessante, até porque a gente está numa região distante, né, que tem algumas dificuldades de logística, mas isso para mim não é o problema principal, né? Eu acho que a gente tem, obviamente, eu fiquei muito tempo distante aqui de Rio Branco, no Acre, eu fiz um diagnóstico, eu estou aqui há 3 meses, apresentei, eu tenho um plano de governo, plano para o esporte, né? Antes era um departamento, aí depois virou uma diretoria, agora virou uma secretaria, né? E eu acho que o esporte tem muito a fazer, não é só o esporte educacional, o esporte social para a comunidade, nós temos aqui os CIEX, que são os Centros de Referência para a Comunidade, Esporte para a Comunidade, a gente tem 7 aqui em Rio Branco, eu tenho vários projetos, já conversei com os deputados federais, nossa bancada, que são 8 deputados, 3 senadores, né, já estive em Brasília conversando com todos eles, né, todos se dispuseram a ajudar muito, vou aqui na Assembleia também no Estado, já recebi o convite do presidente, né, e quero participar a eles, a minha intenção no esporte no Acre, né, e tentar nesse tempo que resta aí, 3 anos de alguma coisa, né, tentar mudar algumas situações aqui que eu acho que dá para fazer, né? E usar o meu nome mesmo, né? Eu tenho um nome, tenho entrado em vários lugares, pedindo ajuda de muita gente, né? Reconstruir de novo a lei de incentivo ao esporte aqui, né? O Bolsa Atleta, que são situações que podem ajudar muito atletas sem nenhuma condição, né? Eu tenho também um olhar muito carinhoso para o social, eu acho que o esporte ele tem uma penetração muito grande na comunidade, porque muitas vezes, né, na comunidade e na sociedade, muitas vezes você vê o esporte só como uma simples prática, ele não é só isso, né? O esporte ele tem uma ramificação muito grande, né? Ele pode trabalhar em parceria com a educação, com o turismo, com a saúde, enfim, com assistência social, com a cultura, né? Ele engloba todas essas situações. Tenho estado em contato direto com o Comitê Olímpico Brasileiro, né? Já tive lá com o Rogério Sampaio, Kenji, né, com o Daniel Santiago, que são pessoas que cuidam, né, do esporte educacional, né, mais precisamente os Jogos da Juventude que está acontecendo agora em Ribeirão Preto, né, que visa mais o rendimento, né, que é descobrir futuros atletas, um trabalho excepcional do Comitê Olímpico Brasileiro, né, fiz uma parceria com o Comitê Olímpico também, não é muito a minha área, mas é mais a área da educação, mas que é o projeto Transforma, né, que ele começa a inserir, né, no Fundamental 1, 2, né, a gente vai fazer aqui um projeto piloto aqui em Rio Branco em 3 escolas, essa parceria já está assinada, já foi assinada pelo secretário de Educação, Aberson de Carvalho, junto ao Comitê Olímpico, para que a gente possa implementar esse programa aqui, né, que é um programa olímpico, e começa a trabalhar, né, todas essas vertentes, né, do ideal olímpico e colocar na cabeça desses jovens. A gente tem aqui, aqui no Acre, no Brasil, a gente tem uma diferença social muito grande, né, e o esporte ele pode ajudar muito na educação, na saúde desses jovens, né, até para que você possa ocupar na escola, né, um tempo maior deles, né, para que eles possam praticar esporte de forma saudável. Nem todos vão né, se transformar num atleta de alto rendimento ou um atleta olímpico, né, mas o esporte ele serve também para formar grandes cidadãos, né. Você tem que ter essa consciência daquilo que o esporte, pelo que eu conheço, né, de vários programas pelo mundo, o Brasil ainda está devendo um pouquinho
pouquinho, a gente tem que ter um pouco mais de visão em relação ao esporte, né, para que ele se transforme realmente numa política de Estado, não apenas numa ferramenta simples, né, no momento de uma eleição. O esporte não é simplesmente você doar material, né, fazer ações que não criem, né, um impacto dentro de uma comunidade, né, até porque existem, né, grandes pessoas, né, grandes ideias dentro dessas comunidades que você pode ajudar, você pode capacitar esses professores, essas pessoas, para que eles mesmos, né, consigam transmitir esses valores dentro da sua comunidade. Eu assim, vejo como o esporte como uma solução realmente de muitos problemas que a sociedade tem. Então, dentro do que você falou da questão da capacitação de professores, hoje se fala muito na questão da escola inclusiva, né? Não está faltando um programa de capacitação de como o professor de educação física, nessa questão do esporte, lidar com as diferenças? Com certeza, né? Eu acho que eu participei agora em Campinas, né, num evento do CBC, né? Tiveram várias palestras importantíssimas, muita coisa boa, né? Foram pelo menos 1.500 pessoas. Você tem o Comitê Brasileiro de Clubes, né, que faz um esforço grande também no esporte. Eu participei do Fórum de Secretários, onde a presidente é a Mariana, que é de Sergipe, pessoa também que está fazendo um grande trabalho, e a gente tem que ter esse link, né? E a capacitação ela tem que ser intensa, né? Você proporcionar, que é um dos motivos também, né, que eu quero, uma das coisas que está dentro do programa aqui, né? Nós temos 22 municípios aqui no estado do Acre, e eu quero fazer um fórum aqui, enfim, um seminário que a gente possa capacitar, né, os secretários municipais, a gente possa estar em contato direto com as prefeituras, né, a gente possa colocar todos esses dados, né, dentro de um programa onde, mesmo o Carlão passando, quem ficar no meu lugar vai ter acesso a isso tudo, né, com o que está sendo desenvolvido nos municípios, o que a gente pode ajudar, de que forma a gente pode capacitar, né, e motivar esses professores de educação física, né, para que eles vejam a importância da inclusão no esporte, né, e tudo isso, obviamente, você trazendo, né, profissionais que possam falar sobre o antidoping, possam falar sobre o esporte educacional, o esporte olímpico, né, o esporte na comunidade. A gente precisa ter uma separação, né, dos vários tipos de esporte, né, e que a gente possa ter um programa realmente. Essa é uma luta, né, para quem, né, faz o esporte no Brasil, porque o esporte ele não pode ser só o esporte olímpico ou o esporte de alto rendimento. A gente tem que proporcionar o esporte também, né, para os jovens na comunidade, mesmo aqueles que não queiram ser atleta, né, para as pessoas da terceira idade, né, e toda essa capacitação vem através também de profissionais da saúde, porque a gente sabe que das 10 doenças mais comuns na terceira idade, né, a maioria delas são combatidas com alguma prática de atividade física, né? Tudo isso são programas que você pode inserir nos municípios, né? E fazer esse link, né? E ter todas essas informações, né? Tudo isso a gente vai conseguir, né, fazer com que o Brasil, né, se transforme em uma potência do esporte, não só uma potência olímpica, né, mas uma potência dentro do esporte. O esporte seja visto como primordial, né, e como um programa realmente, né, e com uma política de Estado. Aqui em São Paulo a gente tem os jogos abertos, né, que sempre mobiliza, movimenta muita galera da terceira idade. Eu lembro que o meu tio jogava bocha, né, quando ele podia. Então, mesmo o pessoal do atletismo, tinha um senhor aqui no ABC, seu Walter, com mais de 80 anos, ele fazia atletismo, né, então é uma coisa que movimenta muito, é até muito legal de assistir. Não, São Paulo é muito forte no esporte, né? São Paulo é o mundo, né? A máquina. Eu tive no CBC, eu tive a oportunidade de conhecer a secretária de Esporte, Coronel Helena, né? Tem vários programas, né? Conversando com seus assessores, assim, porque você não inventa a roda, né? O que eu estou fazendo também é pedindo ajuda de muita gente, né? Dos lugares mais desenvolvidos nessa área, né? Se você pegar São Paulo, né? Tu pega ali o Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, né? O case deles é muito forte no que diz respeito ao esporte, né? Eu já tive a oportunidade de participar 2 vezes em São Paulo dos Jogos Abertos, quando eu jogava aí, né? Quando eu tive a oportunidade. Foi defendendo a Pirelli e outra quando eu defendia a Chapecó, né? Que a gente ficava em São Caetano, sediado em São Caetano. Apesar da Chapecó, né, ser de Santa Catarina, a gente ficava em São Paulo.
né? O time ficava em São Paulo, com uma parceria da Prefeitura de São Caetano, que sempre apoiou muito o voleibol. E eu tive a oportunidade de participar 2 vezes dos Jogos Abertos. Eu vi a organização, né, como ele é forte, como ele movimenta, né, muita gente. Isso também acontece em Santa Catarina, que foi onde eu estive, morei por 10 anos, né, como já falei, né, fui presidente da Fundação Municipal de Esporte, né, na realidade superintendente da Fundação Municipal de Esporte de Florianópolis. Isso é uma cultura fortíssima lá dentro de Santa Catarina. É muito bacana, porque você incentiva as pessoas a praticarem o esporte, né? Todo mundo participa, né? Vão as torcidas, tem a disputa entre os municípios, é uma coisa maravilhosa. Aliás, você falou da Pirelli, meu pai fala, inclusive, ele era da época que a Pirelli tinha um time muito forte de vôlei, né, aqui no ABC. Fortíssimo, né? O time da Carlos Brunori era o técnico, né? A época que eu joguei na Pirelli era o William, Renan, Amaury, Domingos Maracanã, Maurício Jaú, Xandó jogou, Luiz Alexandre, eu. E a Pirelli, né, sempre também foi um celeiro de grandes atletas, né, que ficava ali em Santo André. Eu fiquei por 3 anos na Pirelli, né, foi logo depois que eu fui para a Itália. Eu acabei indo para a Itália, né, que era uma experiência que eu queria ter, mas a Pirelli sempre foi forte demais, né? Você pode lembrar aí os grandes confrontos entre Pirelli e Atlântica Boa Vista, né? Do outro lado lá tinha Bernardinho, Badá, Rui, Léo, enfim, assim, sempre foram, né, foram times que marcaram época, né? O Minas Tênis Clube, foi outro time que eu joguei, né? Mas Pirelli aí, grandes recordações. Ginásio sempre lotado, galera que eu tive a oportunidade de jogar, como Douglas, Madeira, que hoje é técnico, pessoal que batalha bastante aí em São Bernardo, Santo André, aí no ABC Paulista pelo vôlei de São Paulo, né? Tem recordações maravilhosas da Pirelli. Aliás, nós temos uma rádio parceira aqui do ABC, rádio da qual também eu faço parte aí comentando futebol. Aliás, diga-se de passagem, o único cego a comentar futebol profissionalmente no Brasil, rádio ST Esporte, sempre cobrindo o vôlei, né? O vôlei de base, mais o vôlei de base aí, as equipes de base, hein? Sempre fazendo a cobertura aí, J. Alves. Não, mas, assim, o tempo que eu joguei também, eu não sem esquecer também da extinta equipe do Banespa, né? Foi outra também, que era um grande formador ali da Barra de Santo Amaro, ali em São Paulo. Essas disputas entre o Banespa e Pirelli eram quentíssimas. Acho que São Paulo, volto a te repetir, é um mundo, acontece tudo, né? Hoje é o motor do Brasil. E não é diferente no esporte, né? O que a gente espera é que um pouquinho, né, desse case ele se espalhe pelo Brasil, né? Eu, principalmente, tentando, com a ajuda de todo mundo, movimentar o esporte aqui no Acre. A gente aqui, o esporte paralímpico é fortíssimo. A gente participou agora, né? A UFAC, que é a Universidade Federal aqui, tem um programa lá que assiste o esporte paralímpico. A gente foi agora para Brasília, a Paralimpíada Estudantil, voltamos com 17 medalhas, né? Uma coisa linda, né? O trabalho que nossos professores fazem ali na UFAC, no esporte paralímpico. Legal, depois eu gostaria de ter contato aí com esses atletas aí, para-atletas, né, do Acre, trazer um pouco dessa realidade também, conversar com o pessoal. Aliás, você falou de um ex-jogador de vôlei também da sua geração, né, que faz um trabalho muito bonito também nessa questão inclusiva, né, o Xandó, que hoje trabalha com vôlei para surdos. O Xandó, né, trabalha com vôlei para surdos, tem o Amaury, que é no vôlei sentado, né, o Xandó já está há um tempo nesse trabalho, né, e é muito bacana, né, você vê que todos os atletas, de alguma forma, estão envolvidos com o esporte, né, que foi o que a gente resolveu se dedicar, né, a vida inteira a isso, né, e cada um dentro de uma situação diferente. A gente tem o Giovanni como técnico, né, lá em Joinville, todo mundo desenvolvendo um trabalho bacana dentro do esporte, né, e eu estou sempre acompanhando aí os resultados, né, sei que o Xandó ali mora em Santos, que ele faz esse trabalho, principalmente para essas pessoas, né, que a gente chama isso, que é o que você está falando, né, dessa inclusão, né, de pessoas que de repente não teriam nenhuma chance, né, mas que estão no esporte, estão se divertindo, estão praticando, é isso que a gente quer ver do esporte. Fernando Guimarães também, no Paulistano, né, na seleção brasileira Isso, também. isso. Eu Aliás, acho a que voz do Fernando é a imagem e semelhança do irmão dele, impressionante. Eu já joguei até um evento com ele ali em Santos, né, que foi um quarteto, né, o Fernandinho,
né? Já conheço ele há algum tempo, acho que a gente passou ali muito tempo em Barueri, no Centro de Treinamento Zé Roberto, ele estava sempre por lá. Ele já faz esse trabalho também, né, até na parte de equitação, né, com cavalos, que é uma paixão do Zé Roberto, né, e dele mesmo, né, e a gente fica assim muito feliz e contente, né, e agradecido, que a gente sabe que é um trabalho também que de certa forma é prazeroso, mas tem sacrifício, né? É outra política que a gente precisa conscientizar aos nossos políticos da importância, né, dessa inclusão dentro do esporte, que o investimento continue acontecendo. Sem dúvida. Bom, Carlão, em nome da Web Rádio Teletema, das demais rádios parceiras que estão com a gente nesse momento, do programa Espaço da Inclusão, gostaria de agradecer demais a sua atenção, a sua gentileza aqui conosco, o Espaço da Inclusão, que, aliás, completou 10 anos recentemente de existência. Dizer que foi uma honra ter tido essa oportunidade de conversar com você. Gostaria que você deixasse as suas considerações finais e seus contatos aí, se quiser, fica à vontade. Bom, meu amigo, é um prazer ter participado com vocês, né, de ter contado um pouquinho da minha vida, dos meus projetos, aquilo que eu quero continuar realizando. Estou sempre à disposição, né, como já falei para vocês aqui, o Acre faz um belo trabalho, né, através da Universidade Federal do Acre, na UFAC, né, nessa parte de inclusão, né, eles têm lá um centro olímpico maravilhoso, que é natação, na pista olímpica, né, professores que são capacitados para essa área, e a gente fica feliz aqui, né, de poder estar contribuindo, e usar o meu nome para ajudar o esporte do meu estado, né, dar oportunidade, né, a essa garotada, as pessoas da terceira idade, né, e colocar minha experiência à disposição do meu estado, construir aí, deixar um legado bacana, e que tenha continuidade, né, e agradecer o espaço que vocês dão para o esporte, para a inclusão, e dar os parabéns, né, por esse trabalho que vocês fazem. Ok, conversamos com o secretário de Esportes do Acre, ex-jogador de vôlei da seleção brasileira, Antônio Carlos Aguiar Gouveia, ou simplesmente Carlão, aqui na Web Rádio Teletema, programa Espaço da Inclusão.